Não, terrível e tal, nota 9. Eu dei 5 estrelas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. Eu sou o Tavos Mata Machado. E bem-vindo ao Mini Mídias dessa semana. A gente tá aqui pra conversar um pouquinho sobre It. Acho que primeiro de qualquer coisa é legal só frisar que não é um remake do filme de 1990, e sim uma readaptação, uma nova adaptação do romance. Exatamente. Spoilers. Só deixar claro, bem claro. Spoilers voarão pela tela, de todos os lados, na sua direção. A gente tá aqui pra poder falar assim, a gente vai destrinchar um pouco, começando falando pelos aspectos técnicos, vai falar do que cada um gostou, o que não gostou, e aí umas considerações finais. Mas é isso aí, vamos lá. Uma coisa que me chamou atenção no filme, e que eu gostei pra caramba, tem a ver um pouco com a estrutura do roteiro dele, e principalmente das cenas de terror dele. Tipo, o que eu senti é que ele não é um filme que usa muito dos jump scares, que é uma tendência que eu acho muito chata no cinema de terror mais contemporâneo. Que são aquelas cenas em que você tem uma tensão que ela vai crescendo, normalmente com a trilha sonora acompanhando, até chegar num sustão, né? Abre uma porta e aparece um monstro. E tem o negócio do falso jumpscare, e do jumpscare mesmo, de tipo, aparece um monstro e sei lá, a sala toda do cinema grita. O It tem uma estética que tem muito mais a ver com a literatura de terror do Stephen King, que ela é muito baseada em criar meio que uma tensão permanente. Né? Então você assiste o filme, você fica balançando a perna, você fica, né, tipo, batucando o filme inteiro, nervoso, né? E é uma coisa permanente, ela não depende de vários clímax, né, que acontecem a cada cena. Até que tem jumpscares, né? Mas assim, não é aquela coisa que não é a linguagem dominante do filme, não né? monopoliza o filme, né? Tipo assim, não é um filme, ela toma um monte de susto, mas não tem substância. Não é isso que acontece no caso do It. Se a gente compara com a Hollywood de terror pós O Chamado, é muito menos jumpscare. E é uma estrutura muito diferente nesse sentido. Tá, uma outra coisa que também chama atenção assim no filme, eu achei foi a ambientação dos anos 80, né? Assim, que tá muito em voga ultimamente. Inclusive a gente deve ter vídeo falando a respeito disso aí muito em breve, mas que a gente vê em Stranger Things, né, que apareceu ali em 2016, que vai ter a nova temporada agora em 2017, e na verdade esse revival da cultura de forma geral que aparece no filme, né? A gente pegar um filme ali do ano de 1990, que se ambienta ali em meados da década de 80, né? E que aparece a coisa da moda, o reloginho do menino, né? E uma série de outras coisas, assim. Eu achei que isso ficou muito bem feito, eu gostei bastante. Eu acho que um aspecto técnico do filme que não dá pra não falar é o tanto que a direção foi incrível. Porque imagina o desafio que é dirigir um grupo de crianças. E um grupo de crianças que vai ficando cada vez maior. Então assim, eu sinto que o diretor fez um trabalho incrível em fazer com que as crianças interagissem bem com o CG. Os monstros todos variados de CG, foi muito bom. Na hora nenhuma a gente ficava percebendo que tava falso, qualquer coisa do tipo. E a forma como as crianças, elas se relacionam entre elas também. Aquela guerra de pedra. Aquilo foi brilhante, foi muito legal. Um tanto de criança em cena, uma cena toda movimentada, assim, com a câmera mostrando muito cada uma delas. E foi uma cena muito legal. Eu acho legal, assim, você falar isso, porque quando eu vi o filme, eu gostei muito da atuação da galera lá, dos menininhos e da Beverly, A atuação de todo mundo lá muito convincente. Você pensa, poxa, que esse menino que atua bem pra caramba e tal. Só que eu nunca parei a pensar que, tipo assim, também tem um trabalho do diretor, né, pra poder fazer isso. Eu acho que também tem que falar do papel que o ator do Pennywise cumpre nisso também. Porque a dinâmica dele com os meninos é muito boa. Legal. Né? Ele é um excelente ator, ele faz um Pennywise muito macabro. E aí as cenas em que os meninos contracenam com ele funcionam muito bem. Não, inclusive, os personagens todos do filme eu achei muito empáticos, assim. E isso é o maior ponto forte, né, que você Nossa, acha? com certeza. certeza. Pode começar a falar agora dos pontos fortes de uma vez, né? Sim, não, os meninos, todo mundo, você consegue se ver na pele de todo mundo, porque tem personalidade, não é nada raso, são pessoas muito empáticas, né? Então isso faz com que o filme seja carregado de uma forma mais leve, assim, narrativa. Inclusive, o próprio Pennywise, eu achei ele muito legal, assim. Tem muita personagem, aquele monstro, aquele palhaço. E fica divertido, fica engraçado, fica gostoso de ver. Num filme de terror, assim, né? Que eu gostei bastante. Não, pra mim uma coisa que me chamou muita atenção foi o design não só do Pennywise, mas como de todos os monstros que aparecem no filme. Eu acho que a CG foi sensacional. A ideia de cada medo, né, de cada um dos meninos, né? Então,
a moça do quadro, o pai da Beverly, palhaços, né? E como que eles representam cada um deles, a forma dos monstros que eles fazem e o design do próprio Pennywise, né? O cabelo dele eu achei muito legal, que é um meio termo entre uma peruca e um cabelo de verdade. A maquiagem ficou sensacional. E o ator, que nem eu falei, eu acho que não dá pra negar o papel dele nisso. É legal pensar nessa questão dos novos medos desse filme, porque não são os medos que essas crianças têm no livro do Stephen King. O próprio medo do quadro, por exemplo, é um medo da história pessoal do diretor, que tinha uma réplica de Modigliani em casa e ele ficava muito assustado com aquilo, e ele trouxe esse medo dele com essa figura deformada que é inspirada nesse medo que ele tinha quando criança. Que legal, não sabia. Não, e essa coisa também, aí voltando no design do personagem, é que assim, é mais uma vez essa coisa dos anos 80, mas atualizado, né? Assim, você não pega uma tradução literal do que era a linguagem dos anos 80, você mostra de uma forma que faça sentido nos anos de hoje, né? E poxa, fica muito bacana mesmo, o resultado é fantástico. O que eu acho mais legal assim nesse filme, que chamou muita atenção pra mim, foi como os personagens adultos, pessoas que as crianças não gostavam, elas são representadas de uma forma tão grotesca. A bibliotecária, aquele farmacêutico, a mãe do Ed, né? São figuras que as crianças não gostam, que elas enxergam quase como que monstros. E eu acho que isso tem muito a ver com a visão de que criança tem de adulto, né? Isso eu achei muito legal. Efeito Bruxa de 71, né? Não, e eu acho assim, inclusive um ponto positivo assim, que eu vejo esse filme muito como um filme falando sobre o embate do mundo infantil com o mundo adulto, né? Se a gente parar pra pensar, todos os nossos personagens infantis, ou quase todos, tem algum problema com essa questão do mundo adulto, né? O pai da Beverly, a mãe do Ed, até mesmo o menino Bully, ele tem um conflito com o pai dele também. O Mike também, que não é com o pai dele, mas é um embate com outros adultos, né? Eu acho que o mais legal ainda é perceber que a superação deles com o Pennywise vem antecedida pela superação deles com o mundo adulto. O menino vai lá e dispara a arma contra a cabeça do animal. A Beverly enfrenta o pai de uma forma bem pesada, assim, né? O menino delinquente também enfrenta o pai de uma maneira ainda mais visceral e mais terrível, mas não deixa de existir isso dentro da narrativa, e todos eles superam de alguma forma essa imagem do mundo adulto. Então eu vou aproveitar o gancho do que você tá falando pra falar o que pra mim foi o grande ponto fraco, que é exatamente a forma como o filme apresenta a personagem da Beverly. Isso que você tava falando, dos paralelos entre as famílias, a Beverly tem uma situação em casa que é muito destoante de todos os outros contextos familiares. Completamente. Ela sofre abuso sexual do pai. Não é como o menino que é bully, por exemplo, que ele sofre, ele sente essa pressão de ser corajoso e tal. Gente, não é nada comparado a isso. E assim, eu sinto que o grande problema do filme é que ele às vezes trata como se fosse paralelo, e esse é um dos momentos que ele coloca a cena dela enfrentando o pai logo após a cena do bully enfrentando o pai dele, como se aquilo fossem situações análogas. Às vezes o filme faz isso, e às vezes o filme não faz. Que é, por exemplo, ela é a única que não tem medo do Pennywise. Por quê? Porque o que ela enfrenta em casa é muito pior que o Pennywise. E eu acho que o filme ter feito esse contexto de abuso sexual de uma criança, e ele não ter explorado isso com cuidado, foi muito feio, porque isso é uma coisa que requer muito mais tato. Isso não é só uma coisa que você pode jogar de plano de fundo. Então eu acho que isso ficou muito feio, e ficou ainda mais feio porque o filme não resistiu à tentação de sexualizar o único corpo feminino que eles tinham à disposição, que era o corpo da Beverly, que era vítima de abuso. Então como que fica ainda mais absurdo ter aqueles closes do corpo dela, da forma como ela tá, como se ela fosse um pedaço de carne. Mesmo no espaço que seria seguro com os amigos dela, tem a hora que ela tá deitada e tá todo mundo olhando pra ela. Tipo assim, narrativamente fica complicado, fora de época, né? É um negócio que, nossa, fiz uma cena dessa em 2017 é meio... Não, e a gente não espera um pouco, eu acho. Verdade. Eu acho que daria pra criar essa sensação de, tipo assim, o tanto que ela tava deixando os meninos muito preocupados com ela fisicamente, porque a presença dela era uma coisa que tava meio que perturbando o comum. Só que não precisava dar um close na barriga dela. Não precisava mostrar ela da pé à cabeça como uma coisa sensual. Mas não foi nada delicado. Da perspectiva dela, talvez, sabe? Isso. Eu acho que mora mais aí. Não é nem de...
de não tratar a questão, mas tratar a questão da perspectiva dela, talvez fosse o mais legal, assim, porque do que eu tava falando do embate do mundo infantil com o mundo adulto, ela mora meio nessa transição, em que, por exemplo, a menina tem medo de palhaço, ela tem medo do pai, tipo, uma situação muito mais absurda, que tem muito mais a ver com o mundo adulto que com o mundo infantil, né? Então, assim, eu acho que você tratar as narrativas de infantis e criança só como narrativas infantis e criança é reduzir demais a questão. Não vou tirar a gravidade desse ponto, mas tá aí uma reflexão, né? Às vezes só uma questão de perspectiva mesmo, né? Sou datado, sou ultrapassado e a gente não aceita mais cenas assim. A audiência de hoje é muito mais crítica. Especialmente porque quando a gente tá assistindo It, agora nesse contexto de Stranger Things, a gente pensa na Eleven. E se pode ter uma personagem feminina como a Eleven, que hora nenhuma é sexualizada dessa forma, por que a Beverly teve que ter sido desenvolvida daquela forma? Ela simplesmente não precisava daquilo. Então é isso, fica aí o meu desabafo. Eu acho que nesse sentido, o que me incomoda no filme tem um pouco a ver com a representação que ele faz de pessoas gordas. Totalmente. O que me incomodou mais no filme é o papel da mãe do Eri. Que ela é a gorda hipocondríaca, né? Que é um personagem detestável, que talvez o grande momento de catarse pro Eri é quando ele, né, solta a franga com ela e vai embora de casa. É uma personagem muito vilanesca, que vários desses aspectos dela acabam refletindo muitos estereótipos hollywoodianos sobre o gordo, que é aquele que não sai de casa, que fica na frente da televisão, que é antissocial. E o que é pior é que me parece, no filme, eu tentei dar uma pesquisada, não achei informações a respeito, quem souber, inclusive, avisa a gente nos comentários. Mas me parece que no filme ela usa uma fatsuit, que é aquela preparação especial de figurino pra fazer uma pessoa que não é gorda parecer gorda. E tipo assim, tem tanta atriz gorda e ator gordo bom em Hollywood, sabe? Custa chamar uma atriz gorda pra fazer o papel de uma mulher gorda, sabe? Tem que pegar uma atriz magra e colocar fatsuit. De novo, não tenho certeza que é. Mas a forma que tá no filme, e aí eu me contrapõe um pouco o que a Clara falou da representação meio grotesca da mãe. Nesse caso me incomodou um pouco por causa desse aspecto, sabe? Não, e puxando gancho nessa questão, tem o Ben também, que é um menininho que também ele serve só de alívio cômico, né? Assim, o gordinho engraçado que se dá mal, não sabe lidar com meninas e que também tem um problema com a solidão, né? Então, assim, eu também vejo isso problemático. A questão do Ben é muito engraçado nesse sentido pra quem tem muita identificação com ele, né? Porque eu era criança gorda, tipo assim. Não é verdade. Só que não é uma coisa legal da criança gorda. Tipo, eu não era daquele jeito. Assim, é claro que algumas coisas a gente ressoa, mas você, tipo assim, tipo, velho, não é porque eu era gordo que eu era tão trouxa como ele é, sabe? Tipo assim. Então, sei lá, você por que a criança gorda não pode ser cool, sabe? Por que a criança magra tem que ser cool? Enfim, um pouco isso. Já que a gente tá falando disso, o filme, ele tem uma dificuldade também, eu acho assim, em problematizar tudo isso que a gente tá conversando aqui. Ele não tem muita polêmica, eu sinto, é um filme meio neutro nesse sentido, de que ele é facilmente aceito por uma grande quantidade de pessoas. E por isso que eu vejo muito que ele fez o sucesso que fez, assim, né? E eu sinto falta disso, assim. Eu sinto falta de coisas mais ousadas, talvez, na narrativa mesmo. Eu não sei, assim, isso me incomodou um pouco. Te incomodou que o filme não incomoda. Exatamente. É um filme um pouco omisso, né? Se a gente for parar pra pensar. E ele é meio raso em tudo, porque a discussão de racismo também... Gente, o que é aquilo? Nossa, eu senti um elefante branco na sala que ninguém queria mencionar, sabe? Assim, de uma certa forma, isso é um pouco como racismo na cultura estadunidense, né? É o que todo mundo omite e não verbaliza. Mas eu acho que o fato de ressoar essa não verbalização, se ela incomoda do jeito ruim, não do jeito bom. É isso, de usar um tema que é muito importante, que requer muito cuidado, muita visibilidade, muita discussão, e tratar como um contexto aí de um personagem, sabe? Uma coisa extremamente secundária. E outra coisa, assim, a retratação do menino que é mais familiar com a violência, exceto o bully, é um menino negro, assim, né? Que é quem tá com a arma na mão e tudo mais, andando com os outros meninos. Eu achei isso meio problemático, sei lá, assim, esse retrato meio caricatural novamente. Bom, beleza, esses pontos negativos, mas, olha, o filme de forma geral eu gostei, tá, gente? Achei que ficou bacana e tal. Vai algumas referências, então. Primeira coisa, achei engraçado esse filme sair na mesma época que Bingo. Filme também, assim, brasileiro, né, que fala também de palhaço, né? Que é a versão do It quase brasileira, né? Um monstro. Assim. Eu achei muito interessante no filme o tanto que ter um dos atores de Stranger Things no elenco fez a gente associar muito as duas histórias e as duas formas de contar as histórias, né? E isso teve pontos positivos, porque
quem assiste Stranger Things provavelmente gosta muito da série, né? Então a gente já chega e já se envolve, porque a gente já vê o Finn ali, né? E a gente já tá envolvido com o filme. Mas ao mesmo tempo, isso realça os problemas do filme, já que Stranger Things tem tanto sucesso em algumas coisas que esse filme ficou prejudicado. Mas eu sinto que é muito legal, porque a série dialoga muito com a obra do Stephen King. E agora ter uma adaptação de Stephen King que dialoga com Stranger Things, parece que é um rediálogo, sabe? Full circle, né? O que a gente fala de fechar o círculo. Achei um ciclo muito legal. Isso é uma outra coisa do retrato dos anos 80, né? Que o pessoal tá pegando narrativas com crianças nesse ambiente que são então os adultos de hoje, na verdade, né? O pessoal ali com seus 30 anos, imagino que deve conseguir se ver às vezes ali na posição daqueles meninos ali. Então isso também eu acho muito legal. Mas falando de Stranger Things e de anos 80, eu fico pensando que a forma que Stranger Things representa essa década, eu acho ela muito mais elegante que It faz. Porque no It eu sinto que tem algumas cenas que é tipo assim, vamos jogar referências dos anos 80 na sua cara pra você lembrar em que época que a gente tá. E aí, tipo assim, eles passam a frente do cinema, tá passando a Hora do Pesadelo. O menino tá ouvindo o Walkman e o Kids on the Block, que é o que ele vai ter o pôster no quarto dele quando vai aparecer. Que inclusive essa cena eu achei sensacional. A montagem, a cena é legal. A cena é legal, é divertida, mas assim... Eu acho que... pobre, né? Eu acho que, tipo assim, a gente entendeu que tá nos anos 80, sabe? Não precisa ficar... sutileza. Bom, e pra finalizar, só algumas considerações, né, assim, finais, assim, outras coisas que chamaram a atenção da gente. Eu fiquei pensando, enquanto eu assisti o filme no cinema, o tanto que esse filme é um filme difícil de traduzir. E o tanto que a legenda não funcionou bem. Porque It, traduzir pra coisa... É muito ruim, dá, gente, porque fala assim, I saw it, aí tipo assim... Eu vi a coisa... Não é isso que eles estão falando. It lives in the well. A coisa vive no poço, não. Não, e tipo assim, tem uma ambiguidade no It, né? Aquele personagem específico e é um personagem e uma coisa qualquer ao mesmo tempo. Então, assim, tem essa dificuldade de traduzir. Outra coisa que eu achei curiosa sobre tradução é que eles mudaram a tradução comum de losers. Eu não sei se vocês lembram, mas costumava ser perdedores. Mudaram pra otários. Pra otários. E eu não entendi otários, nada. Eu gosto. Mas sabe por quê? Porque perdedor, pra mim, não fazia sentido, porque na escola, pelo menos na época que eu frequentava a escola, não existia o grupo dos perdedores. Nossa. Não, existia o grupo, mas não chamava assim. A palavra que a gente usava não era perdedor, a gente usava excluídos. Excluídos, total, excluídos. Então, eu não sei se é uma coisa de Minas Gerais, mas a palavra que a gente usa é excluídos. Aí quando eles mudaram pra otários, eu falei, não é possível que eles erraram de novo, eles já mudaram uma tradução porque tão perdedores canônica. é tão, tipo, tiras para Os tiras estão chegando. Eu fiquei achando muito ruim que eles mudaram uma tradução que é tão comum, que é mudado, que é perdedor. Aí eles foram transformar, só que em vez de chamar de excluído, excluído chamaram de otário. Inclusive, avisem nos comentários na sua cidade como que vocês chamam o grupo que provavelmente vocês faziam parte. Porque, considerando o nosso público de depressivos e tristes... Você tá projetando a nossa experiência da nossa audiência. Eu sei. Você assistindo esse vídeo, eu sei que você era desse grupo. Como que vocês eram chamados? Outra coisa, gente, de tradução também, foi o loser lover. Tipo, eles simplesmente ignoraram. Eles não traduziram e eles nem tentaram. Foi muito marcante. A internet inteira circulou essa imagem. Capa de Facebook. E aí agora imagina, você vai lá no filme querendo entender que diabo é aquilo e a pessoa que fez a legenda simplesmente não tá interessada em explicar. Achei esquisito. É paia. É isso, né, gente? Filme bom. Filme bom. É porque a gente falou tão mal, né? Mas o nosso papel aqui é esse, desculpa, É tipo o contrário, tipo assim, não, terrível e tal, nota 9. Eu odiei 5 estrelas. Mas não, eu gostei muito do filme. Eu sou muito fã do Stephen King, mas por sei lá que motivos eu nunca li o It. E é difícil, eu acho, adaptações boas do King pro cinema. E aí quem é fã de King sempre fica meio frustrado, né? Sempre uma que decepciona, que não chega lá. E It eu acho que atendeu bem, assim, e saiu na época junto com o The Mist, né, que tá no Netflix, que também é outra ótima adaptação de Stephen King. Fiquei muito feliz, esse mês foi um mês bom pros fãs de Stephen King. Eu tenho a minha ressalva com o filme, como vocês já entenderam, mas é um filme que me divertiu muito, é um filme que eu gostei demais de ver no cinema. O filme é ótimo, foi uma boa experiência. Vale a pena assistir no cinema. Até logo. Até mais. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever aqui embaixo, deixe seus comentários. E compartilhar com o seu amigo que viu esse filme aí com você.